E o que é que isso significa? Que é preciso ter cuidado da maneira como os suportamos. Porque se nós seguramos bem, rigidamente, um material ou outro, não é? Com a contração, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que têm que nascer umas forças, umas tensões, necessárias para, por exemplo, dilatar o alumínio que, entretanto, quis contrair. Estão a ver? Portanto, o alumínio passa a ter uma posição de referência que é mais curta. Se houver, por exemplo, lá uma barra de sílica fundida, o que acontece é que é preciso que essa sílica faça a mesma força que corresponde à contração do alumínio pela temperatura para que ele fique outra vez com o mesmo comprimento. E, portanto, essas forças tendem a ser muito grandes. Uma coisa deste tamanho, ter quase 1 milímetro, é uma força muito grande. Ora bem, então é preciso fazer um desenho inteligente. E o que nós fizemos, por exemplo, isto é um bloco de ótica que eu desenhei, que depois, enfim, foi fabricado, uma empresa alemã, ou depois, aliás, francesa, para estar lá perto do detector e fazer algumas operações de separação dos feixes, etc. O que nós fizemos foi dizer assim, então nunca podemos encostar, digamos, alumínio e sílica fundida em vidro de uma maneira naiva, encostar de um lado ao outro. Então o que temos aqui, por exemplo, vocês veem o aparelho tem aqui uma base também de sílica fundida, e essa base tem três, digamos, saliências, três saliências de 7 milímetros. Está uma aqui, vocês estão a ver aqui, está outra aqui e está outra do lado de lá. Então o que é que acontece? O que acontece é que nós colocamos uma espécie de uns pinos, portanto há aqui uma coisa redonda em inox que vai para baixo, há aqui outra coisa redonda em inox que vai para baixo, para uma base de alumínio, e há aqui outra coisa redonda em inox que vai para uma base de alumínio. E se vocês olharem para lá, isto pode crescer, ou pode subtrair, porque, por exemplo, estas duas bases, estas duas coisas encostam, mas se isto crescer, portanto, encostam com uma distância que não é exata, portanto, não encosta na superfície lateral, encosta só nesta superfície dos 7 mm. Portanto, isto tudo cresce para cima, não tem problema. Então o que é que acontece? Nós temos que colocar molas, temos que colocar uma mola aqui em cima e uma mola aqui deste lado, de maneira a dizer que isto está encostado para baixo por causa da mola, mas aqueles pinos fixam aquela posição é uma posição de referência, e tudo o que ela tiver a crescer cresce para cima. Portanto, temos que jogar com pinos e molas para, primeiro, estar tudo encostado sempre aos pinos apropriados. Portanto, isto não tem posição variável, a posição é sempre bem definida. Mas, embora estando encostado, se a sílica precisar crescer, ela não cresce. Hein? O alumínio é que contrai. Portanto, se o alumínio contrair, nada disto pode fazer stress. Fixa a posição, mas não faz stress. Pronto, portanto, isto é uma solução que nós fizemos para os chamados suportes da ótica. Depois, portanto, está aqui uma mostra do que é. Aquele aparelho vai encaixar aqui por trás, aquela base, e estão a ver aqui os 3 pinos, 1 pino, 2 pinos, 3 pinos, e portanto vão encostar. E temos aqui umas molas também, uma mola aqui e a outra mola que não está cá em cima, mas também era colocada. Pronto, aliás era colocada aqui, acho eu. E portanto, uma solução inteligente para ter cuidado com este problema do stress térmico. Chama-se stress térmico. Nós temos materiais diferentes, quando os pomos todos juntos e fazemos redução de temperatura ou aumento da temperatura, se as suas constantes de dilatação são diferentes, dá origem a stress. Pronto. Ora bem, portanto, nós temos esta nossa, digamos, este nosso compartimento que envolve o detector está aqui posto, isto é onde tem as ligações térmicas do detector e as ligações elétricas, etc. Depois temos esta base, que é um chamado plano de referência alumínio, que está quente, comparada em relação com esta parte está quente. E nós, por um lado, temos, isto é tudo ótica, não é? São feixes ópticos, são os feixes dos telescópios. E, portanto, temos que, por um lado, segurar esta parte fria no plano de referência, sem que ela mexa. Não vale chegar lá e dizer, pomos aqui umas molas mais ou menos. Depois o que é que acontece? O instrumento arrefece, nós vamos olhar para o detector e o feixe está focado num ponto, depois aquecemos e arrefecemos, ele já está focado no outro, porque entretanto, se isto é tudo flexível, foi a parar num sítio diferente. Portanto, aqui temos um outro desafio, que é como fazer uma suspensão criogénica que ao mesmo tempo acomoda as deformações, mas por outro lado é absolutamente precisa do ponto de vista do sítio onde fica. E então temos aqui uma geometria particularmente interessante,
que é vocês estão aqui a ver estas barrazinhas, e estas barrazinhas depois estão atadas, portanto, as barrazinhas estão aprafusadas ao plano de referência e estão atadas aqui à caixa. Aqui tem uma, do lado de lá, acreditem, tem umas iguais e aqui de baixo tem outras iguais. Portanto, há 3 conjuntos destas barrazinhas, há 3 pontos cá em baixo. 3 pontos afastados significa que está um plano perfeitamente definido. E aqui em cima há portanto, há 6, mas há estes pontos aqui. Ora bem, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é assim, a placa central não vai contrair, porque é alumínio, mas porque a temperatura quase não muda. Portanto, as distâncias entre os pontos de fixação desta estrutura à parte de baixo não mudam. A parte amarela vai contrair, porque também é alumínio, mas porque a temperatura vai ser completamente diferente, portanto vai contrair. Então, de que modo é que estas três estruturas, não é, vão, por um lado, fixar absolutamente a posição e, por outro lado, permitir que a parte amarela contraia? Ora, isso é o que nós estudamos. Portanto, aquelas estruturas têm esta forma. Isto são umas peças aqui em alumínio, tanto em baixo como em cima. E depois, aqui são umas peças de epóxi. Epóxi quer dizer fibra de vidro, mesmo que os barcos, ou coisas assim, ou com os circuitos impressos. Aliás, isto é muito parecido com os circuitos impressos. Que tem um pino e depois é colado, etc. E a presença da fibra de vidro é sobretudo porque a fibra de vidro tem muito menos condutividade térmica. Portanto, um dos problemas que se põe aqui, para além do problema das deformações, é que esta parte está muito fria, esta parte está muito mais quente, nós temos que diminuir a condutividade térmica, senão estamos sempre a bombear calor da parte fria, porque ela está a aquecer com a parte quente. Pronto. Portanto, a fibra de vidro tem essa característica. E estas formas aqui são muito esquisitas. Estão a ver? Aqui esta forma, aqui esta, e ainda por cima aqui embaixo tem assim uns estreitamentos numa direção e depois tem uns estreitamentos na outra. Ora, o que é que isso significa? Nós aqui temos uma coisa que é a temperatura. Portanto, isto é o campo da temperatura quando nós fixamos que a base está quente e que o parte de dentro está frio, e o que vocês veem é que os gradientes de temperatura, portanto as diferenças de temperatura, estão nas epóxis. Como as epóxis têm uma condutividade muito baixa, é aí que passa um calor mínimo, mas é aí que vai ficar o gradiente de temperatura. Portanto, a base da epóxi está quente, a parte de cima da epóxi está fria. Pronto. E é com este campo de temperatura que nós agora vamos dizer que tudo isto foi maquinado a temperatura ambiente e agora está alterado para aquele campo de temperatura. E então, por causa do campo de temperatura, temos estes deslocamentos de interface. Os deslocamentos de interface, portanto, os deslocamentos significa, por causa do campo de temperatura, o que é que aconteceu? Bom, vocês estão a ver aqui este vermelho. Este vermelho quer dizer que, porque as barras, efetivamente, ficaram um pouco mais frias, contraíram. Portanto, isto quer dizer que esta coisa desceu, a parte de cima desceu. Mas depois, como este monobloco é de alumínio, ele também contraiu, então o que aconteceu? A parte de baixo subiu. Portanto, a parte de baixo sobe, que aqui dá um valor negativo, a parte de cima desce. Está bem? Isto é o principal deslocamento que acontece. E agora, diz assim, então, se o deslocamento é só esse, como é que se vê se há forças e se há tensões que estão a deformar o material? Agora, as tensões para deformar o material é que são interessantes. Portanto, vocês veem que o azul é o mínimo possível, o azul mais escuro quer dizer que não há nenhuma tensão. E quando é que as tensões começam a ser apreciáveis? Quando temos o verde ou temos o vermelho. E então o que acontece? Há uma fixação nestes 3 pontos cá de baixo, há 3 coisas destas. Então estão a ver que esta feature vertical, que há um certo estreitamento, tem uma das tensões grandes. E porquê é que tem uma tensão grande? Porque lembram-se, a base tinha sempre os 3 pontos ao mesmo sítio porque não arrefecia, a parte de cima contraía, e então o que é que vai acontecer? Se esta parte de cima contrair e a base fica igual, isto tem que deformar. Deforma do ponto de vista elástico, porque isto está muito abaixo do yield strength. Mas, portanto, esta cavidadezinha, aquela digamos, maquinação corresponde a fazer aqui duas cavidades mais ou menos cilíndricas de um lado e do outro e ter um estreitamento. Aquele estreitamento existe para permitir que as duas estruturas contraem uma contra a outra. E porquê é que eu digo assim? Então, mas se é para contrair, é pouco intuitivo.
que eu deva fazer um estreitamento, em vez de deixar o mais largo possível, porque se fosse o mais largo possível, não. É porque se for muito estreito, o que vai acontecer é que a variação de comprimento, se vocês tiverem uma folha de papel, a variação de comprimento de um lado e o outro para torcer é mínima. Se vocês tiverem uma estrutura larga, a variação de comprimento para torcer de um lado e do outro é muito maior. Portanto, se nós queremos que o material sofra esta deformação e não se prejudique, não ultrapasse o yield strength, temos que o fazer o mais fino possível. Portanto, esta estrutura é fina, mesmo assim permite, digamos, definir a posição, mas é fina para permitir esta coisa. Depois, como também na direção em que isto faz um V. O que vai acontecer é que lá em cima esse V contraiu, porque está numa zona fria, e cá em baixo tem a direção original, então o que vai acontecer é que este V vai contrair assim. E quando este V vai contrair, aquelas duas cavidadezinhas que são feitas aqui em cima, esta e esta, vão ter stress, e estas duas cavidadezinhas vão ter stress. Portanto, estão a ver que todo este desenho foi feito para aqui permitir sobreviver ao facto que as duas temperaturas são diferentes, e tudo isto de forma, mas como existem as três, e as três têm que fazer da mesma maneira, a posição e os ângulos, a posição do ponto de vista de mesmo posição x, y, z e ângulos deste monobloco está completamente definido. Portanto, isto é um aspecto de engenharia no sentido de que não foi, vamos estudar o campo da temperatura, vamos estudar o campo da tensão para perceber o que é que dá, foi ao contrário, foi vamos pensar como é que podemos resolver este problema e depois de ter uma solução vamos usar a simulação para verificar se ele resolveu efetivamente o problema. Pronto, isto era o que eu tinha a dizer acerca deste projeto interessante que são stress térmico. Eu agora tinha aqui um comentário que está no livro da bibliografia que eu falei sobre engenharia biomédica e que tem a ver com o facto que, pronto, não temos aqui nenhum projeto propriamente biomédica, mas também era possível fazer isto, este tipo de análise, embora com flutuações muito grandes, mas era possível fazer este tipo de análise para tecidos biológicos, em particular para o osso humano, para ossos humanos, embora neste caso que vocês vejam, por exemplo, é que o ultimate stress, que não é bem o yield stress, é um stress antes de partir, mas enfim, é diferente no caso de haver uma compressão e no caso de haver uma distensão. Portanto, para materiais é o ultimate stress em tensão e o ultimate stress em compressão. Pronto, mas podem-se ter valores também para materiais